Bom dia. Bom dia. Quero agradecer o irmão que orou pela família. Eu tenho certeza que hoje o Arthur não vai chorar. Continue lembrando da gente. Estamos contentes, né, do que Deus tem feito nas nossas vidas, especialmente o cuidado, o desenvolvimento. Né? Ele está com 9 meses, grandão, forte, está ficando em pezinho já, segurando nas coisas. Daqui um dia ele já vai chegar aqui andando junto com a gente e trazendo cada vez mais alegria. Nesses dias nós temos caminhado aqui em direção a uma maratona muito grande, já tem gente cansada aí, suado, mas o Juninho disse que tem um almoço, tem um almoço reforçado aí, né? A gente repor as nossas energias. Como identificar uma igreja que está precisando de auxílio, uma igreja que está morrendo? Até aqui nós já vimos alguns motivos que podem levar uma igreja a esse estágio muito triste. Começamos falando primeiro sobre quando nós nos esquecemos do conhecimento de Deus, um conhecimento perfeito, completo, total, e que quando nós nos esquecemos disso, de um lado nós vamos viver uma vida um pouco desleixada, porque se ninguém está sabendo, se ninguém tem conhecimento, não haverá consequências. E de outro, existe também o perigo de nós desanimarmos, de nós fugirmos, abandonarmos a caminhada cristã por pensarmos que estamos sozinhos, que Deus não está vendo o nosso sofrimento, que Ele não tem compaixão de nós, que Ele não sabe das nossas dificuldades. E Ele diz: eu conheço, então fiquem firmes, vivam em santidade e vivam com esperança no coração, porque eu estou com vocês. Eu vejo e quando for necessário eu vou agir. Depois nós vimos que quando esquecemos da vigilância, nós vamos ter problemas, porque a igreja está envolvida no meio de vários perigos, existe ataque de todos os lados, e se a gente se distrair, se nós não estivermos atentos, nós vamos ser, como vimos na história, despedaçados. Quando nós nos esquecemos dos fracos e talvez pessoas que não têm tanto conhecimento da palavra, ou que foram surpreendidas por algum tipo de pecado, que tropeçaram na sua caminhada, quando nós deixamos o negócio fluir e dizemos assim, é só mais um, de pouco a pouco as pessoas vão morrendo e vão abandonando a nossa igreja até que não sobre mais ninguém. Ontem à noite nós vimos sobre a necessidade de servirmos, de nos envolvermos, mas fazer isso do jeito certo, porque pode ser que a gente está cansado, esgotado de tanto trabalhar, mas estamos com a nossa conta corrente celestial zerada, porque não estamos fazendo isso com intenções corretas. E por último, falamos sobre a necessidade de deixarmos que a palavra ocupe o seu papel, ocupe o seu espaço, porque se nós nos esquecermos dela, como os irmãos da igreja de Sardes fizeram, nós vamos morrer. E hoje nós vamos ver mais 2 motivos que podem levar uma igreja à morte. Primeiro nós vamos pensar um pouco sobre a vara de Deus, a correção dele em relação a seu povo, e também vamos pensar um pouco sobre a eternidade. Eu quero que novamente os irmãos abram as Bíblias comigo, capítulo 3, nós vamos ler a parte B do versículo 3 e o versículo 4. Apocalipse capítulo 3. Parte B do verso 3 e o verso 4. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá que hora virei contra você. Mais uma vez. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e de modo nenhum você saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Somente até aqui, e que Deus novamente fale ao nosso coração. Amém? Amém. Meus irmãos, quando nós nos esquecemos do juízo de Deus, nós teremos problemas. Observe a entonação que nós temos aqui
especialmente no verso 3. Ele diz: se você não vigiar, e esse vigiar aqui é diferente daquele que nós já tratamos. Esse vigiar é semelhante àquela expressão que nós gostamos de dizer: olha, abre o olho, viu? Abre o olho. É como se ele dissesse: se vocês não abrirem os olhos, se vocês não ficarem espertos, eu vou até vocês, eu vou chegar como um ladrão, e vocês nem saberão a hora que eu chegar contra vocês. Aqui nós temos uma referência ao presente, não como acontece em outras partes do Novo Testamento, onde a palavra fala sobre um futuro, um juízo no futuro, algo que vai acontecer na eternidade. Pelo contrário, aqui ele está falando de uma intervenção divina naquele momento, naquela época, quando aquelas pessoas que estavam ouvindo, estavam recebendo aquela carta, poderiam ser surpreendidas a qualquer momento. A qualquer momento, Jesus poderia aparecer ali para de alguma forma corrigi-los. Esse tipo de alerta, esse tipo de ameaça não é exclusividade da igreja de Sardes. Outras também receberam ameaças ou esse mesmo tipo de abordagem, como por exemplo, a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira. Eram duas igrejas que também estavam quase morrendo, estavam passando por problemas gravíssimos, se distanciaram de Deus, se distanciaram da sua palavra. E como o juiz se apresenta? Como é que ele se apresenta a essas igrejas? Observe que nós temos aqui um tom intimidador. Não é legal ouvir isso, não é legal ler essas palavras. E aqui, para que nós possamos entender na sua plenitude esse problema, esse motivo, eu queria que você fizesse um exercício comigo. Tente tirar da sua mente agora aquela visão de Jesus como um cordeirinho indefeso que foi morto sem abrir a boca. Tente esquecer um pouco a imagem de um servo que veio para servir e se humilhar diante de todos. Tente esquecer um pouco da figura de Jesus como um réu que foi condenado e morto. Ao invés de isso estar na nossa mente, agora nós precisamos que, ao invés de um cordeiro, o leão entre em cena. Ao invés de um servo, o Senhor entre em cena. E ao invés de um réu, o juiz entre em cena, para que nós possamos perceber a plenitude, a perfeição desse atributo de Deus que pode com certeza nos ajudar quando nós temos o conhecimento correto. Vamos fazer o exercício então de avaliar como ele se apresenta às igrejas. Usando o texto da Nova Bíblia Viva, ele diz: se você não se arrepender, se você não mudar, se você não abrir os olhos, eu virei subitamente, sem ser esperado, como um ladrão e o castigarei. Eu vou punir vocês. Observe aqui um tom que não é muito legal. Ele se apresentando como um ladrão impiedoso, que não tem misericórdia, um ladrão que tem totais condições de trazer dano, de trazer prejuízo à casa, à família que ele se encontrar. Não para por aqui. E a igreja de Pérgamo, ele também se apresenta, agora não como um ladrão, mas como um guerreiro muito bem treinado, um guerreiro que tem os EPIs necessários, ele tem os equipamentos necessários, e ele é perfeitamente capaz de atacar, de punir, de destruir. Olha como ele se apresenta: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É uma espada especial. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre mais alguns detalhes dessa espada de 2 gumes. Um guerreiro treinado, preparado, equipado para destruir e para punir. Tiatira. Talvez a gente tenha aqui agora o nível mais intenso, onde ele fala claramente, até mesmo sobre punir com morte. Não apenas trazer algum tipo de prejuízo, mas até mesmo, se for necessário, ele está disposto e ele tem condições de tirar a vida daquelas pessoas.
O texto diz o seguinte: dê-lhe tempo para que se arrependa. E observe que todas essas coisas vão acontecer depois que ele fala e depois que ele dá um tempo para que nós mudemos a nossa conduta, para que a gente volte atrás e abandone os nossos pecados. Ele diz: não está funcionando, eu dei tempo para vocês, mas ela, se referindo a Jezabel, uma falsa profetisa, ela não se importa, não quer se arrepender da sua imoralidade. Por isso, primeiro, eu vou fazê-la adoecer, eu vou tocar na sua saúde e depois trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Se o negócio continuar, se não tiver mudança, eu vou mais além. Caso não se arrependam das obras incitadas por ela, ferirei de morte os filhos dessa mulher. Observe a apresentação, meus irmãos. Observe como o justo juiz, observe como Jesus, o leão, como vimos, o Senhor, como vimos, o juiz, como vimos, como ele se apresenta àquelas igrejas. Eu não sei você, mas eu imagino os responsáveis que receberam aquela carta, abrindo, começando a ler, dizendo assim: peraí, traz um copo d'água para mim, deixa eu sentar, porque eu não vou conseguir continuar lendo isso. Certamente, essa foi uma situação muito desconfortável. Imagine você ali, ser surpreendido pelos correios e ter esse tipo de correspondência endereçada ao seu nome, à sua igreja. Mas algo um pouco mais intenso aconteceu com João. João não teve só a oportunidade de ler essas descrições. O texto diz que ele teve uma visão completa e perfeita desse indivíduo. Ele pôde ver com os seus olhos, uma experiência ainda mais completa. E agora eu quero que os irmãos voltem comigo para o capítulo 1, no verso 10, para que a gente contemple junto com João a visão que ele teve. No verso 10, ele diz algo sobre a voz de Jesus. Enquanto ele anotava, ele escrevia essas coisas, ele teve que lidar com uma voz extremamente forte, extremamente alta, que ele compara aqui a uma trombeta. Você já foi naqueles casamentos de rico que tem uns rapazes que esses instrumentos aqui faz um barulhão, né? É alto pra caramba, não precisa nem de microfonar, um instrumento muito potente. E na hora que a noiva vai entrar, os camaradas vão ali e sopra aquele negócio, é muito bonito, é um som altíssimo, um som intenso, que aqui remete à autoridade do justo juiz. A sua voz era forte, era intensa, como se fosse de uma trombeta. Mas não para por aqui. Ele diz que essa voz era tão forte como muitas águas. Você já foi em uma cachoeira, eu tenho certeza. E talvez você se lembra, eu me lembro, a última vez que eu fui, foi lá em Mineiros, no estado de Goiás. Era um acampamento de jovens e eles levaram uma cachoeira bem alta. O amigo que está do seu lado, você não consegue às vezes escutar o que ele está falando, porque são litros e mais litros de água descendo, causando ali um barulho ensurdecedor. João diz, a voz dele era intensa como o som de muitas águas. Isso está no verso 15, demonstrando mais uma vez intensidade, autoridade, como um comandante de um exército que quando abre a boca, todos os seus homens, te assustei, todos os seus homens param para ouvi-lo, reconhecem a sua autoridade. A mão é aqui, né, Juninho? Aqui também dá certo? É na frente, né? Tem que treinar mais. Não para por aí. O que mais João viu? Ele diz que os olhos de Jesus eram como chamas de fogo. Isso está no verso 14. Chamas de fogo. Quando no nosso dia a gente encontra uma pessoa que talvez não dá muito certo com a gente, principalmente as mulheres, elas têm um negócio, né? De longe, tem umas que falam que o santo não bateu. É uma expressão bem brasileira, né? Mas aí elas dizem assim, não, você não viu como é que ela me olhou. Ela não me olhou com bons olhos. Já ouviu isso? Aquela pessoa não me olhou com bons olhos, irmãos. Isso aqui é não olhar com bons olhos. Isso aqui, imagine estar diante
desse juiz, estar diante de Cristo. Ele que tem olhos como chamas de fogo. E da sua boca, verso 16, da sua boca, observe isso, da sua boca sai uma espada de 2 gumes. Isso está no verso 16. Meus irmãos, ele está deixando claro aqui para aquelas igrejas, ele está deixando claro para João que ele tem uma espada e que ele não tem nenhum receio de tirá-la da bainha quando fosse necessário. Eu gosto muitas vezes de ficar imaginando as coisas. Fecha os olhos um pouquinho aí. Imagine esse som forte, intenso, como de uma trombeta, como de muitas águas. Imagine esses olhos como chama de fogo. Imagine essa espada saindo da boca de Jesus. Eu não sei você, mas eu corria. Uma das informações mais preocupantes aqui está na característica dessa espada. Naquele tempo, onde os recursos eram escassos, era difícil encontrar metal, não tinha tanta mão de obra disponível como existe hoje. Nem todos os soldados tinham uma boa espada, bem forjada, com um metal robusto, firme. Mas essa que Jesus tem é especial. Ela corta dos 2 lados, ela tem 2 gumes, ela tem 2 fios. Então, se nós tentarmos fugir para a direita, lá está ela, pronta para nos ferir. Se nós tentarmos correr para a esquerda, lá está ela também. Não há como fugir, não há como escapar. O que Jesus está querendo dizer aqui é que se vocês não se arrependerem, vocês aí de Sardes, se vocês não se arrependerem, eu vou pegar vocês. Se vocês não abrirem os olhos, eu vou até aí com a minha espada de 2 gumes. O que será que aconteceu com João? Ele que viu todas essas cenas com muito mais detalhes em 4K. O que será que aconteceu com esse homem? Verso 17. O texto diz que foi tão forte o negócio, a pressão foi tão grande, que ele não teve força nem para correr. E caiu. Tamanha a intensidade, tamanho o temor que ele sentiu quando contemplou, olhando com seus olhos todas essas cenas. Ele não aguenta a pressão e ele cai. Esse episódio já aconteceu com outros personagens da Bíblia que tiveram esse contato assim bem pertinho com a divindade. Nós temos o exemplo de Isaías, Ezequiel, Daniel, Paulo também, quando se depara com Jesus, ele passa por uma experiência similar a essa. E eu não sou o João, mas eu me lembro da minha infância, principalmente da minha infância, de algo parecido com isso. Sempre que os nossos pais viam que tinha alguma treta, alguma confusão acontecendo entre eu e meu irmão, talvez a gente estava na sala e eles lá longe, lá na cozinha ou no quarto, eles viam que podia dar errado, podia acontecer algum problema e eles diziam assim: não deixa eu ir aí não. Mais ou menos isso. Não deixa a gente ir aí não. Quase sempre aquele aviso funcionava. Quase sempre aquela ameaça dava certo, porque a gente não queria experimentar as consequências da vinda deles até nós. Meus irmãos, aplicando para a nossa realidade agora, esqueça Sardes, esqueça João. Quando uma igreja para de sentir esse temor, quando uma igreja para de sentir esse respeito, quando uma igreja para de sentir esse medo e esquece da vara de Deus, ela está a poucos passos do cemitério. Observe que essa é uma passagem que desconstrói a imagem incompleta, distorcida, a caricatura de Deus que está sendo vendida pelas pessoas por aí afora. Muitos têm construído um Deus que é todo amor, e não é que eu estou dizendo, nós veremos isso à noite, que Ele não ama. Nós falamos sobre várias partes de consolo aqui, mas estão criando um falso Deus que é
todo amor, um Deus que não pune, um Deus que não castiga, um Deus que não trata. E eles acrescentaram um versículo que não existe nas nossas Bíblias, aquele que diz assim: o Senhor é amor, amor, amor. Essa passagem e várias outras desconstrói essa ideia e deve tirar esse pensamento equivocado da mente de muitos que dizem assim: eu estou em paz, eu estou seguro, está tudo bem, Deus me aceita do jeitinho que eu sou, Deus me aceita na íntegra, sem cortes, está tudo bem. O que a Bíblia diz é totalmente o oposto disso. Provérbios capítulo 3, verso 12 diz que o Senhor repreende sim os que Ele ama. O Senhor, como um pai, repreende o filho a quem Ele quer bem. Observe o propósito por detrás da vara de Deus. Por que Deus castiga? Por que Deus pune? Por que Deus corrige? Porque Ele tem um propósito amoroso, porque Ele tem em mente algo positivo que transcende a dor que muitas vezes a correção que nós vamos sentir vai colocar diante de nós. Ele corrige e Ele repreende o filho a quem Ele quer bem. Sabe o que muitas crianças fazem diante da correção? Quando estão sendo corrigidas, quando os pais colocam placas de proibido, não entre, não faça, muitas ficam revoltadas, não é? Muitas ficam dizendo assim: eu estou louquinho para fazer 18 anos e dar o pé daqui, eu não aguento mais isso, eu não posso fazer nada. E elas se revoltam, muitos saem até mesmo antes da maioridade, por não entenderem o caráter amoroso, misericordioso e bondoso que está presente no ato de correção. E aqui nós vemos a intenção amorosa de Deus de nos livrar de perigos. Sempre, às vezes nós não percebemos, às vezes nós olhamos rápido, mas sempre que Deus intervém, sempre que Deus age, ali estará uma intenção amorosa de nos livrar daquilo que é mal, daquilo que nos prejudica, daquilo que de alguma forma vai trazer danos para a nossa vida, assim como os meus pais faziam. Não era toda vez que eu apanhava que eles falavam isso, não, mas de vez em quando eles falavam assim: a gente só está fazendo isso porque nós amamos você. Nós queremos que você seja um indivíduo de caráter, que você tenha moral, que você não vá para o mesmo destino que os seus amigos estão indo. Na hora não entendia, não, dava uma ira, não conseguia perceber. E muitas vezes é assim que nós agimos, quando Deus trata a nossa situação. Talvez você está incomodado no seu banco dizendo: Eliezer, mas isso aí é um texto isolado. Você está usando o Velho Testamento, a Bíblia atualizou, Deus atualizou, o Deus 2.0, Ele é bonzinho, por isso que Ele corrige. E esse mesmo preceito é repetido também no Novo Testamento, onde, escrevendo aos Hebreus, o texto diz: não despreze a correção que vem do Senhor e nem desanime quando você é repreendido, que às vezes dá um desânimo mesmo. Às vezes a gente pensa em se revoltar, pensa em abandonar a nossa caminhada, porque o Senhor faz isso com quem? Quem que o Senhor corrige? Quem que o Senhor castiga? Só os filhos, só os que Ele ama. Então talvez se você, e aqui a gente aprende de tabela esse alerta, se você é alguém que está vivendo a sua vida de forma contrária à palavra de Deus e nada acontece, não existem intervenções, eles estão animados, né? Se não existem intervenções, talvez isso seja um indicador que você ainda não faz parte da família de Deus, porque se você é um filho, Ele vai tratar sim, para que você volte a andar em retidão, para que você volte a caminhar no caminho que você nunca devia ter saído. Nós temos mais dezenas de passagens como essa, que abordam a ira, que abordam a justiça, o castigo divino, e que deixam claro que esse lado de Deus, que esse aspecto de Deus, que não é legal de falar,
que não é legal de pregar, que não é legal de ouvir, está em vigência sim, porque nós, como crentes, não estamos imunes ao castigo de Deus. Não tem foro privilegiado para o cristão, não tem. E nós aprendemos isso aqui. Nem sempre ele vai aparecer diante de nós com espada ou com um chicote, igual ele faz no templo. Você lembra quando o pessoal estava ali vendendo a fé? Nem sempre ele vai fazer isso. Nem sempre ele vai chegar derrubando mesas, espantando os vendedores como ele fez ali, mas ele tem os seus meios, ele tem os seus recursos, ele tem as formas de punir e nos causar grandes danos aqui na terra e principalmente na eternidade. Quando uma igreja se esquece dessa realidade, ela morrerá. Ela morrerá porque se Deus não se importa com o seu estilo de vida, se Deus não se importa com o seu pecado, se não existem consequências para o pecado, não há limites para o nosso declínio. E nós vamos nos afundar, nós vamos mergulhar cada vez mais nessa empreitada. Por isso é tão importante, por isso é fundamental que nós não nos esqueçamos do juízo de Deus, da vara de Deus. Olhando agora para o verso 4, nós temos o momento mais doce dessa carta. Até aqui não tivemos contato com uma palavra mais aconchegante, mais amorosa, mais fácil de ser digerida, e nós chegamos a esse momento. Em segundo lugar, nessa manhã, e em sétimo na nossa série, uma igreja morre quando ela se esquece da eternidade. E aqui nós veremos algo muito positivo, que vai trazer um certo conforto ao nosso coração. Antes de relermos o verso 4, eu quero fazer uma confissão aqui do período antes do meu casamento, antes de casar. Quando a gente fala sobre eternidade, a gente tem metas aqui na Terra, né? Muitas pessoas dizem assim, não, eu quero construir a casa dos sonhos primeiro, com piscina. Vou colocar aquela água quente lá para quando tiver frio igual agora, eu não ter dificuldade para escovar os dentes, eu quero fazer um closet. Aí tem gente que fala, eu quero ter a sensação de comprar pelo menos uma vez um carro 0 km, chegar na concessionária, ter aquele laço azul bonito, eu preciso. Eu quero ir para a praia antes. E antes de casar, eu vou confessar para os irmãos, eu orava assim, Senhor, mas já marcou, falta só alguns meses, né? Espera um pouquinho. Não volta antes. E essa é uma, por mais que às vezes a gente fala com um certo tom de humor, isso revela um esquecimento da preciosidade, da perfeição da eternidade. Isso revela que às vezes o nosso coração está preso aqui na terra, por mais que isso não é tão legal de admitir. E aqui Jesus tem essa preocupação, e por isso ele toca em pontos da eternidade. Ele direciona agora o olhar daquela igreja para o futuro, para o amanhã, e ele diz assim, por mais que o negócio está muito complicado por aí, existem uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Existem pessoas que estão firmes, que estão perseverando, e olha o que vai acontecer com ela. Olhe o que elas receberão na eternidade. Elas andarão comigo, vestidas de branco, porque elas são dignas. Elas terão uma comunhão plena, perfeita e completa do meu lado. Finalmente, assim como João viu, assim como os discípulos viram, elas poderão ver e elas caminharão do meu lado, elas estarão comigo. Jesus ensina pelo menos 3 coisas aqui. Primeiro, que a eternidade deve influenciar a nossa vida terrena. A eternidade, o futuro, deve impactar o nosso presente. Jesus está fazendo o que aqui? Ele está colocando diante daqueles irmãos que estavam em um coma espiritual uma recompensa
que já estava agendada, já tinha um lançamento ali programado para que eles recebessem. O que Jesus está fazendo aqui é algo semelhante ao que acontece em uma batalha, em uma guerra. E a gente está usando esse cenário aqui, né? Já falamos sobre vigilância, já falamos sobre socorrer os feridos, e agora ele utiliza talvez uma estratégia dos grandes e mais sábios líderes de combate. Talvez quando um soldado foi ferido, quando ele está talvez diante da possibilidade de morrer a qualquer momento, ou quando o exército inimigo é mais poderoso, quando o exército inimigo é mais numeroso, o que geralmente os comandantes fazem? Eles miram os olhos dos seus soldados para o futuro, e eles fazem assim: homens, pensem na glória futura, pensem quando vocês retornarem para suas cidades, que os seus nomes serão lembrados se nós vencermos essas batalhas. Pensem nas recompensas, vocês receberão uma medalha de honra, vocês receberão uma quantia em dinheiro. Pensem na glória, pensem no futuro. E aqueles homens gritam: é isso, vamos lá, nós vamos vencer. Ou talvez, para aquele que foi atingido, esse mesmo comandante olha para esse homem e diz assim: pense na sua família, pense na sua esposa, eles estão lá. Amanhã eles estão esperando você voltar para casa. Ânimo, levante, você pode conseguir. Por mais que ele está ali mancando ou sangrando. Qual o intuito disso? Despertar no coração esperança, ânimo. Colocando diante dos olhos daqueles homens coisas boas do futuro. É exatamente o que Jesus está fazendo aqui. Ele está redirecionando o olhar daqueles homens que estavam passando por dificuldades, estavam passando por muitas tribulações, porque era o padrão ali daquela realidade, daquelas igrejas, daquelas cidades, fazendo eles tirar os olhos dos desafios, dos perigos da vida terrena, e fazer com que eles olhassem para o futuro, para conseguir esse gás, para conseguir esse ânimo. Paulo, escrevendo sobre a eternidade, sobre o mesmo assunto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita só à nossa existência terrena, olha que coisa forte. Nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. E é assim que muitos de nós estamos vivendo. Como miseráveis, que é o texto da NVI. Frustrados, como os mais dignos de pena, texto da NVT. Emoções negativas, meus irmãos, só terão espaço no nosso coração se nós nos esquecermos da eternidade. Se nós nos esquecermos da sublimidade, da perfeição daquilo que nos aguarda amanhã. Então Jesus faz isso, assim como ele enche o coração daquele ladrão que estava do seu lado na cruz, aquele ladrão que creu nele, ele enche o dos cristãos de Sardes. Na cruz ele diz para aquele ladrão: você vai comigo para o paraíso. Você vai andar comigo no paraíso, então não foque na dor que você está sentindo agora. Pare de olhar para o sangue que você está perdendo. Não foque nessas coisas. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Para Sardes ele diz: vocês andarão comigo, vocês terão comunhão comigo, vocês poderão finalmente me tocar, vocês poderão finalmente me abraçar, vocês ouvirão a minha voz de forma audível, vocês reinarão comigo. Meus irmãos, não existe nada mais extraordinário que isso. Vocês se lembram que o mesmo Paulo enche o peito aos Filipenses e diz que partir e estar com Cristo, que viver a eternidade é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa. E por isso ele diz: morrer é lucro. Eu vou sair ganhando nesse negócio. Eu sei que vai ser bom eu continuar aqui com vocês, pregando para vocês, instruindo vocês, mas morrer será muito melhor. Primeira consideração sobre a eternidade é que ela deve influenciar então a nossa vida terrena. Não desanime.
Não diminua o ritmo, por maior que sejam as aflições que você estiver passando. Existe programado, como nós já falamos aqui, uma recompensa eterna, um local onde não existe a possibilidade da dor entrar, onde não existe doenças, não existe tristeza, medo, choro e qualquer outra coisa negativa que puder vir à sua mente agora. Em segundo lugar, sobre esse assunto, Jesus ensina que nem sempre a multidão tem razão, nem sempre a maioria está correta. Em que sentido? Quase sempre na história, e existe uma palavra que nós vemos na Bíblia, o termo remanescentes. São uns poucos que ficaram de pé quando a maioria caiu. Uns poucos que não fugiram quando a maioria fugiu. Sempre essas pessoas viveram acostumadas a ser minoria. Mesmo em meio a vários tipos de conflitos, pressões, mudanças, eles permanecem firmes, eles não se corrompem. E aqui Jesus utiliza agora uma outra figura. Ele entra numa lavanderia para poder ilustrar algo muito importante sobre esse princípio de não seguirmos a multidão, porque isso é mais comum do que os irmãos imaginam. Ele ilustra a pureza de vida, a pureza de caráter, de conduta daquele pequeno grupo. Mesmo que a maioria estavam com as suas roupas completamente sujas, ele pôde dizer: existe umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, que ainda estão vivendo em santidade, que não abraçaram com os dois braços o pecado. Existe uns poucos, a maioria está completamente suja, mas eles não. Por mais que isso deve ter sido muito difícil. Fizemos aqui aquela estatística, talvez numa igreja de 50 pessoas, 45 está sujo, e você ter que andar assim, ó, escondendo, desviando. Opa, quase que ele me encostou, quase que me sujou a minha roupa. Não deve ter sido nada fácil se esquivar, mas eles conseguiram manter limpas as suas vestes. Eles não cederam às pressões culturais da época, eles não cederam às pressões sociais e todo tipo de desafio que abraçou a maioria deles. E aqui nós temos um grande exemplo, meus irmãos, um grande exemplo, porque ninguém gosta de fazer parte da minoria. Por que ninguém gosta? Porque a gente tem a impressão que a matemática sempre vai definir aquilo que é melhor, não é isso? Então, se está todo mundo indo para esse lado, poxa, é todo mundo, é a maioria. Talvez eu deva fazer a mesma coisa. Nós temos essa impressão. Como que isso acontece na prática? Você ia votar no candidato A. Você já tinha definido, decorou o número dele, mas começou a aparecer as passeatas e está todo mundo falando do candidato B. Você já fez sua análise, você viu que o B não vale nada, o bom mesmo é o A. Mas muitas pessoas fazem o quê? Não posso perder meu voto. A maioria vai pela maioria, pela multidão. Você tem propriedade para falar isso que você sentiu na pele. Não, isso é doloroso, gente. Isso é doloroso porque não só nesse cenário, mas imagine também a moda. Às vezes a roupa é feia com força, é um sapato feio até, mas todo mundo está comprando, os influencers estão usando. Aí o que você faz? Aí eu não posso ficar para trás, né? Eu preciso também, eu preciso andar atualizado, eu preciso acompanhar a moda. Você nem gostou, mas você precisa comprar para se sentir aceito, para se sentir atualizado, para se sentir bonito. Acontece também com religião. Abriu um ponto de reuniões novo, uma igreja grandona, bonita, com uma estrutura legal, e está tendo até fila para poder entrar lá. Tem muita gente, está todo mundo falando dessa igreja. Então ela deve ser boa, eu vou lá.
O Juninho nem vai sentir falta, nem vai ver que eu faltei um culto aqui. Eu vou lá ver como é que é. Porque está todo mundo indo, porque está todo mundo falando. Em relação à nossa caminhada cristã, essa dinâmica não pode ser assim, irmãos. Nós não podemos levar para o cristianismo essa mentalidade. Porque eu não sei se você já percebeu, nós sempre vamos ser minoria. Nós sempre vamos ser o menor número. Cristo utilizaria aqueles poucos que não se contaminaram, aqueles poucos que não sujaram as suas vestes, para devolver a vida à igreja. Mesmo quando nós olharmos para o lado e nos sentirmos sozinhos, assim como os irmãos de Sardes, aqueles poucos se sentiram, nós temos que deixar que as nossas convicções nos façam manter a nossa posição. Porque nós aprendemos que nem sempre a maioria, como nós vimos, através do exemplo do nosso irmão, da contribuição dele, estará com a razão. Nem sempre a matemática define o que é melhor, o que é correto e o que nós devemos fazer. E por último, para nós encerrarmos esse nosso momento, vem à nossa mente a realidade de que, se nós nos esquecermos da eternidade e vivermos presos somente à vida terrena, nós podemos nos tornar servos inúteis, sem nenhum tipo de utilidade. Nós vimos o aspecto de conseguirmos aquele fôlego, aquele ânimo para continuar de pé. Mas esse também é muito importante, quando nós nos esquecemos da eternidade. Se nós não pensarmos nela, se nós não pensarmos em ajuntar tesouros no céu também, e fazer com que o reino de Deus avance, nós vamos comprometer, irmãos, todo o nosso tempo com coisas triviais, secundárias aqui da terra. Nós vamos comprometer toda a nossa força com coisas aqui da terra. Nós vamos comprometer todos os nossos recursos com coisas aqui da terra. Nós vamos utilizar todo o nosso intelecto apenas com coisas aqui da terra. Não é que nós não podemos fazer planos, não é que nós não podemos nos capacitar, trabalharmos duro. A ideia aqui, pelo contrário, a Bíblia incentiva essas coisas, mas o que nós não podemos é permitir que essas coisas nos consumam. Não podemos permitir que essas coisas roubem de nós tudo que nós temos, nos consumam até o ponto de não termos nada a oferecer para Deus, nos consuma até o ponto de não termos condições nenhuma de nos envolvermos com as coisas que realmente importam e que vai refletir e que vai impactar a eternidade, que tem a ver com conduzir mais pessoas para a eternidade, que tem a ver com edificar pessoas aqui na terra e uma série de outras coisas que nós já falamos aqui. Se nós nos esquecermos da eternidade, nós vamos receber, querendo nós ou não, esse rótulo. Estaremos ali na galeria de servos inúteis. Por mais que Deus manterá a nossa salvação, chegaremos ali sem nenhum tipo de recompensa, sem nenhum tipo de coroa, sem nenhum tipo de galardão, porque não pensamos nisso, porque não envolvemos o nosso tempo, a nossa força, os nossos recursos e o nosso intelecto. Eu quero concluir novamente carimbando no nosso coração aquilo que nós vimos nesses dois pontos. Em primeiro lugar, filho apanha. Filho apanha. E eu estou preparando o meu psicológico, a Tainá também, para ver como é que nós vamos fazer isso. Que meios nós vamos utilizar para, quando for necessário, de alguma forma, corrigirmos o nosso filho, porque essa é a recomendação que a própria palavra de Deus coloca diante de nós. Que nós não nos esqueçamos disso. Se você é um salvo, se você faz parte da família de Deus, quando necessário, Deus utilizará sim a sua vara. Quando for necessário, Ele vai utilizar a sua espada
de dois gumes? Sim. Então, de forma inteligente, não espere esse momento chegar. Talvez você está acompanhando essa série desde o início. Talvez você está fazendo os exercícios propostos aqui. Você identificou áreas da sua vida que estão incompatíveis com o que ele diz na sua palavra. Não espera, como nós vimos a igreja da dona Jezabel, não espera ele ter que talvez tocar na sua saúde, fazer algo para depois você se arrepender. Faça isso antes, é muito melhor, é muito menos dolorido. Que esse seja um tempo de nós clamarmos a Deus que nos dê condições verdadeiras de nos arrependermos, para que a gente não tenha que enfrentar o juízo de Deus, a ira de Deus, o castigo dele. E por último, pé no chão, cabeça no céu. Enquanto nós estivermos aqui, que cada um de nós possamos nos envolver, possamos servi-lo e servi-lo da forma correta, lembrando sempre da esperança que foi colocada no nosso coração hoje, para que nenhum de nós possamos desanimar. Por mais que temos que enfrentar problemas com saúde, às vezes problemas financeiros, problemas emocionais, problemas com relacionamentos e uma série de outras coisas, Ele está do nosso lado, Ele conhece, Ele sente, Ele age quando necessário e Ele nos faz lembrar que esse mundo é passageiro, a nossa existência aqui é limitada, é breve e logo, logo nós estaremos na eternidade andando com Ele. Amém? Amém. Mais uma vez, obrigado, irmãos, pela atenção. Bem, como nós cantamos no início, nós cantamos Fala minha alma ao Cristo, nós pedimos e nós temos a certeza que o Senhor tem falado com nós desde quinta-feira. Amém. Que possamos, como igreja, estar levando em oração, intercedendo uns pelos outros e também lembrando do nosso irmão que está trazendo esses ensinos, lembrando dele e da sua família. Amém. Em tudo. Vamos cantar para finalizar no 727. Depois eu quero pedir ao nosso irmão Silas que termine a reunião em oração. Meu celular tá ali, tá? A última estudo, a pregação será hoje às 19h30. Então não falte, chame quem puder para escutar a palavra do Senhor. 727. Olha lá. Olha aí. Vivifica